Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje o nosso mergulho vai ser numa das passagens, olha, mais bonitas e teologicamente densas de toda a Escritura. O Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículos 26 a 56. O nosso objetivo aqui é fazer uma análise exegética bem cuidadosa e para isso a gente vai usar como nosso guia principal o comentário fantástico de William Hendrickson, que é um nome de peso na tradição reformada, conhecido pela sua precisão e clareza. Juntos nós vamos desvendar as várias camadas de significado na Anunciação, ou seja, no anúncio do anjo Gabriel a Maria, e também no cântico de louvor maravilhoso dela, o Magnificat. É fundamental a gente entender desde já que isso aqui não é só uma história bonita para a gente admirar, não. Este é o ponto de virada da história da redenção. É um momento exato em que a promessa lá do Antigo Testamento começa a se cumprir de um jeito que dá para tocar, sabe? É onde o divino e o humano se encontram de uma forma que nunca tinha acontecido antes, dando início ao evento central da nossa fé, a encarnação do Verbo. Então, para nossa análise ser bem organizada, bem sistemática e clara, a gente vai seguir a própria estrutura que o evangelista Lucas nos deu. Primeiro, vamos começar com a mensagem do anjo Gabriel a Maria, tentando decifrar aquelas promessas messiânicas grandiosas que estão ali. Depois, vamos olhar com atenção para a resposta de Maria, que é um verdadeiro modelo de fé e submissão. Na terceira parte, a gente vai analisar o encontro profético entre Maria e Isabel, que é um momento de pura confirmação e revelação pelo Espírito Santo. E para fechar, vamos dedicar as duas últimas sessões para uma análise bem detalhada do Magnificat. Primeiro, vamos explorar o lado mais pessoal do louvor dela e, em seguida, a visão super abrangente que o cântico tem sobre a ação de Deus, soberana e redentora, ao longo de toda a história. Vamos lá então para a nossa primeira sessão. O cenário é montado com uma precisão de relógio, no 6º mês da gestação de Isabel. Lucas, que era um historiador muito cuidadoso, não joga essa informação à toa. Ele está tecendo uma ligação direta, intencional, com o que aconteceu antes, o anúncio do nascimento de João Batista. Isso já nos mostra de cara que os eventos não são aleatórios. Existe um cronograma divino acontecendo, um kairós, sabe? O tempo perfeito de Deus que está se cumprindo. É como se as cortinas estivessem se abrindo para o ato principal no grande teatro da salvação. E aqui o comentário de Hendrickson nos oferece uma perspectiva simplesmente fascinante. O contraste absurdo entre os dois anúncios feitos por Gabriel. Vamos pensar no primeiro, o anúncio a Zacarias. Onde acontece? No lugar mais sagrado do judaísmo, o Templo de Jerusalém, o centro do poder religioso e político. E para quem? Para um homem de status, um sacerdote da linhagem de Arão, já idoso, experiente. E o momento? No meio de um ritual super solene, o do incenso. Agora, 6 meses depois, o mesmo anjo é enviado não para o centro do poder, mas para a periferia. Para Nazaré, uma aldeia na Galileia tão insignificante que nem é mencionada no Antigo Testamento, nem nos escritos de Joséfo, nem no Talmude. Era o lugar que depois seria alvo de piada, como na pergunta de Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E o anjo não vai falar com um homem de posição, mas com uma jovem virgem, provavelmente uma adolescente pobre e totalmente desconhecida no cenário nacional. Esse contraste por si só já é uma tese teológica. Ele mostra de forma brilhante um princípio fundamental do reino de Deus. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Deus, de forma consistente, escolhe o que é fraco, o que é humilde, o que é desprezado pelo mundo para realizar suas maiores obras, virando de cabeça para baixo a lógica de poder e sabedoria dos homens. A saudação do anjo é extraordinária. Ela vem carregada de teologia. A palavra grega para muitíssimo favorecida é kecharitomene. E esse é um detalhe gramatical importantíssimo. É um particípio passivo perfeito. Hendrickson explica que a tradução da Vulgata Latina, gratia plena, ou cheia de graça, embora não esteja errada, pode levar a um mal-entendido, como se Maria fosse um tipo de reservatório de graça para distribuir por aí. Mas a gramática grega não deixa dúvida. O particípio passivo indica que Maria é a receptora de uma ação, e a forma perfeita do verbo indica que essa ação aconteceu no passado e o resultado continua agora, ou seja, ela é aquela que foi e continua sendo alvo do favor imerecido de Deus. A graça vem de Deus e alcançou Maria de um jeito único. E qual é a reação dela? Não é orgulho, é perturbação, confusão. A humildade genuína dela impede de se achar digna de uma saudação assim, e ela fica ali pensando no que aquelas palavras tão estranhas poderiam significar. E então, Gabriel começa a desenrolar 4 promessas messiânicas gigantescas sobre o filho que ia nascer. Primeiro, o nome, Jesus. Em hebraico, Yehoshua, que significa Yahvé salva ou o Senhor é salvação. O nome já é a declaração da missão dele, como o anjo explicaria a José lá em Mateus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Segundo, a grandeza. Ele será grande. E essa não é uma grandeza medida por padrões humanos de fama ou poder. É a grandeza que vem de quem ele é, em sua pessoa divina e humana e da sua obra de redenção. Terceiro,
a filiação divina, será chamado o Filho do Altíssimo. Essa expressão, será chamado, é um jeito hebraico de dizer ele será. Não é que ele vai se tornar o Filho, mas que ele vai ser reconhecido por aquilo que ele já é, em sua essência, desde toda a eternidade. E por último, o reino. A promessa de que Deus vai dar a ele o trono de seu pai Davi e que seu reino jamais terá fim é o cumprimento definitivo da aliança com Davi, lá de 2 Samuel 7. Mas, como o próprio Jesus ensinaria, não se trata de um reino político aqui na terra, e sim de um reinado espiritual e eterno sobre o coração do seu povo, a casa de Jacó espiritual, que é a igreja no mundo todo. Bom, para a gente resumir esta primeira parte, os pontos que precisamos guardar são: primeiro, a escolha soberana de Deus que age de um jeito que a gente não espera, escolhendo o humilde para confundir o poderoso. Segundo, a natureza da graça divina, que fica clara em Maria como um favor que a gente não merece, que vem de Deus para nós e não o contrário. E terceiro e quarto, a gente recebe uma das declarações sobre Cristo mais ricas de toda a Bíblia, revelando o nome, a grandeza, a filiação divina e o reinado eterno de Jesus. Em poucas palavras, a mensagem de Gabriel é o Evangelho em miniatura. Vamos em frente, então, para a nossa segunda sessão. Depois de receber a notícia mais bombástica da história da humanidade, a narrativa toda se volta para a reação dessa jovem. A pergunta que Maria faz no versículo 34 é a chave de toda a passagem e nos revela a natureza profunda da fé que ela tinha. Este slide nos ajuda a fazer uma comparação que é fundamental. Hendrickson faz uma distinção brilhante entre a pergunta de Zacarias e a de Maria. Pensem bem, Zacarias, o sacerdote idoso, experiente diante de uma promessa que, era milagrosa, mas já tinha acontecido antes na história de Israel, como com Abraão e Sara. O que ele pergunta? Como eu posso ter certeza disso? A pergunta dele nasce da incredulidade. Ele duvida que Deus pode fazer o que anunciou e exige um sinal para poder acreditar. Agora, por outro lado, Maria, diante de uma promessa absolutamente inédita, biologicamente impossível, uma concepção virginal, ela não pergunta, isso pode acontecer? Ela pergunta, como isso vai acontecer? Percebem a diferença? A pergunta dela não questiona a promessa, ela aceita a promessa como um fato e quer entender o método de Deus para poder cooperar. É a fé que busca entender. Zacarias duvida do se, enquanto Maria pergunta sobre o como. Pode parecer uma diferença sutil, mas revela um abismo na atitude do coração. A resposta do anjo para a pergunta de Maria é uma obra de arte, é teologia em forma de poesia. Ele usa um paralelismo hebraico para explicar o que é humanamente inexplicável. O Espírito Santo lhe sobrevirá e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Aqui, o Espírito Santo é o mesmo que o poder do Altíssimo, mostrando que a concepção de Jesus seria um ato criativo, sobrenatural e não um processo biológico normal. E a imagem de cobrir com sua sombra, episkiasia em grego, é de uma riqueza incrível. Ela nos lembra da nuvem da glória Shekinah no Antigo Testamento, aquela que ficava sobre o tabernáculo e o templo, simbolizando a presença santa, poderosa e protetora de Deus com o seu povo. Assim como a glória de Deus encheu o tabernáculo, agora a presença criadora de Deus cobre Maria, gerando a vida do Filho de Deus. É uma imagem que fala tanto da habitação de Deus entre os homens, quanto do poder do Espírito que pairava sobre as águas lá na criação. E aqui a gente vê a delicadeza da graça de Deus. Depois da explicação teológica densa, o anjo oferece um sinal para Maria. Mas olha que interessante, a natureza desse sinal é crucial. Diferente do que Zacarias pediu, esse sinal não é dado para criar fé num coração que não acredita. Ele é dado para nutrir e fortalecer a fé que Maria já tinha mostrado. O anjo aponta para o milagre que já estava acontecendo, a gravidez de Isabel, sua parenta idosa, para ancorar a fé de Maria no milagre ainda maior, sem precedentes que aconteceria com ela. É um ato de bondade de Deus, que confirma a sua palavra e encoraja seus servos. E a declaração final, porque para Deus nada é impossível, que ecoa a promessa a Sara lá em Gênesis 18, serve como a rocha firme onde a fé de Maria pode se apoiar, agora como uma evidência concreta na vida de sua família. Esta é a resposta final de Maria, e é uma das declarações de submissão e fé mais profundas de toda a Bíblia. Eis-me aqui, a serva do Senhor. A palavra grega para serva é doule, o feminino de doulos, que significa escrava. Muitas traduções suavizam essa palavra, mas a força original dela implica uma entrega total, voluntária, incondicional de si mesma à vontade do seu mestre. Faça-se comigo segundo tua palavra. Isso não é resignação passiva, não é fatalismo. É uma rendição ativa, consciente e muito corajosa. A gente precisa lembrar, como Hendrickson aponta, dos riscos gigantescos que ela estava correndo. Ser repudiada por José, ser isolada pela comunidade, ser acusada de adultério, que pela lei mosaica era punido com a morte.
Então a submissão dela não foi um ato fácil, foi um ato de fé heróica, confiando plenamente na bondade e no poder do Deus que a chamou para uma tarefa tão perigosa e ao mesmo tempo tão gloriosa. Resumindo essa sessão sobre a resposta de Maria, o que a gente aprende? Primeiro, um modelo de fé ativa, uma fé que não tem medo de perguntar para entender melhor e assim obedecer mais profundamente. Segundo, a revelação da concepção virginal como uma obra criativa e soberana do Espírito Santo. Terceiro, o princípio da graça de Deus, que em sua bondade alimenta a fé que já existe, oferecendo confirmações. E por fim, o exemplo máximo de submissão corajosa, uma entrega total à vontade de Deus, apesar de tudo. A resposta de Maria é, sem dúvida, um farol para todos nós que buscamos seguir a Deus. Entramos agora na terceira parte do nosso estudo. Depois que o anjo foi embora, Maria não ficou paralisada pensando no tamanho da notícia que recebeu. O texto diz que ela foi depressa para a região montanhosa de Judá. Essa pressa não é de pânico ou dúvida, é a pressa da alegria, da vontade de compartilhar e confirmar o que Deus estava fazendo na vida dela e na vida da sua parenta. E o que acontece a seguir não é apenas um encontro de família, é um evento profético, totalmente orquestrado e cheio da presença e do poder do Espírito Santo. O que acontece quando Maria chega é uma reação em cadeia sobrenatural, extraordinário. A sequência é precisa e muito reveladora. Primeiro, Maria faz uma saudação comum. Segundo, ao som da voz daquela que carregava o Messias, o bebê de 6 meses, João Batista, salta no ventre da mãe. E isso não é um simples movimento do bebê. Lucas usa palavras kirtan, a mesma usada na Septuaginta para descrever Davi dançando de alegria diante da Arca da Aliança. É um ato de adoração profética antes mesmo de nascer. Terceiro, na mesma hora, Isabel fica cheia do Espírito Santo. E quarto, movida pelo Espírito, ela solta uma bênção profética em voz alta. A simples presença do Senhor encarnado, mesmo ainda no útero, desencadeia uma manifestação do Espírito Santo que começa com o precursor e termina com a primeira profecia do Novo Testamento saindo da boca de uma mulher idosa. A exclamação de Isabel, inspirada pelo Espírito, tem uma profundidade teológica impressionante. Primeiro, ela declara Maria bendita entre as mulheres, que é um jeito hebraico de dizer o superlativo, a mais abençoada de todas as mulheres. E a razão dessa bênção está ligada diretamente ao fruto de seu ventre. Então vem a pergunta que mostra a humildade dela e a revelação que ela recebeu. Como isso me foi acontecer que a mãe do meu Senhor viesse me ver? Preste muita atenção nessas palavras. A mãe do meu Senhor. Pelo Espírito Santo, Isabel tem um conhecimento sobrenatural. Ela não diz a mãe do Messias ou do futuro rei. Ela usa o título divino mais importante do Antigo Testamento, Kyrios, Senhor. É o mesmo título que a tradução grega, a Septuaginta, usava pronome sagrado de Deus, Yahvé. Assim como Davi, lá no Salmo 110, chamou seu futuro descendente de meu Senhor, Isabel, cheia do Espírito, faz uma das primeiras e mais profundas confissões sobre Cristo, reconhecendo a divindade do feto no ventre de Maria. E aqui Isabel vai direto ao ponto. A segunda bem-aventurança que ela fala sobre Maria não é por ela ser a mãe do Messias, mas pela raiz de tudo, porque creu. A bênção de Maria está totalmente ligada à sua fé. Ela é abençoada porque confiou na palavra do Senhor, num contraste claro com a incredulidade de Zacarias, o marido de Isabel. Isso estabelece um princípio central do reino. É a fé e não a linhagem, a posição ou o mérito que nos abre para receber as bênçãos de Deus. E como Hendrickson destaca, a ausência total de inveja em Isabel é algo notável. Ela, mais velha, esposa de um sacerdote, poderia ter ficado com ciúmes da honra dada à sua jovem e humilde parenta. Mas em vez disso, o que a gente vê é pura alegria e humildade. É o amor, fruto do Espírito, que não se ensoberbece, não arde em ciúmes. Para a gente sintetizar esta terceira sessão, podemos dizer que o encontro das duas mães funciona como uma poderosa confirmação divina de tudo, marcada por um reconhecimento sobrenatural da identidade de Jesus, movido pelo Espírito Santo. Vimos uma cristologia elevadíssima na boca de Isabel, que confessa Jesus como seu Senhor. O texto estabelece a bem-aventurança da fé como princípio central do nosso relacionamento com Deus. E, finalmente, o exemplo de Isabel nos ensina sobre a beleza da humildade e da alegria que se alegra com a bênção do outro. Chegamos agora ao ponto alto, poético e teológico da nossa passagem. O Cântico de Maria, conhecido como Magnificat, um nome que vem da primeira palavra da versão em latim, Magnificat anima mea dominum.
Esse cântico não surge do nada. Ele está profundamente enraizado nos hinos e na teologia do Antigo Testamento. Hendrickson nota a semelhança fortíssima com o cântico de Ana, lá em 1 Samuel capítulo 2. Não é uma cópia, mas a prova de que a mente e o coração de Maria estavam tão cheios das Escrituras que, no momento de maior alegria, o louvor dela fluiu naturalmente na linguagem e nos temas da revelação de Deus. Vamos analisar primeiro o lado mais pessoal desse cântico. O cântico explode com um louvor que envolve todo o ser dela. As expressões minha alma e meu espírito são usadas em paralelismo para expressar a totalidade da adoração dela, de dentro para fora. O verbo magnificar não significa tornar Deus maior do que ele é, claro, isso seria impossível. Significa proclamar, declarar, exaltar e celebrar a grandeza que ele já tem. É como usar um telescópio. O aparelho não aumenta o tamanho da estrela, mas ele revela a verdadeira e imensa grandeza dela para quem está olhando. E o motivo central da alegria dela é Deus meu Salvador. Essa é uma declaração teológica da maior importância. Maria, a muitíssimo favorecida, a mãe do Senhor, reconhece a sua própria condição de pecadora e a sua necessidade de um Salvador. Ela não se coloca numa categoria à parte, mas se junta a toda a humanidade na necessidade de redenção, alegrando-se no mesmo Deus que a resgatou. Aqui, Maria explica a razão específica do seu louvor. Deus olhou com favor para sua serva em sua humilde condição. De novo, a ênfase é na humildade, na insignificância social. Ela fica maravilhada com o fato de que o Deus Altíssimo se importou em notar a pequenez dela. É o reconhecimento da soberania da graça que a escolheu. E como consequência desse ato de Deus, ela profetiza: de agora em diante todas as gerações me chamarão de bem-aventurada. É crucial entender isso direito. Isso não é uma ordem para adorar a Maria, mas uma profecia sobre o reconhecimento eterno da grandeza do que Deus fez nela e através dela. As gerações futuras, ao olharem para a história dela, não deveriam exaltá-la em si mesma, mas magnificar o Deus que exalta os humildes de um jeito tão espetacular. A bem-aventurança dela é um testemunho eterno da graça de Deus. Partindo da experiência pessoal dela, Maria passa a louvar 3 atributos fundamentais do caráter de Deus. Primeiro, o seu poder. O Todo-Poderoso me fez grandes coisas. A concepção virginal é a prova máxima da onipotência dele, da sua capacidade de agir além das leis da natureza que ele mesmo criou. Segundo, a sua santidade. Santo é seu nome. Santidade no pensamento bíblico significa, antes de tudo, que Deus é outro, ele é separado, exaltado, ele é transcendente, infinitamente diferente e elevado acima da sua criação e de todo pecado. É por causa da sua santidade que o seu poder e a sua misericórdia são tão impressionantes. E terceiro, a sua misericórdia. Essa misericórdia, eleus, que nos lembra do amor da aliança, hesed do Antigo Testamento, não é para todo mundo de qualquer jeito. Ela se estende de geração a geração sobre aqueles que o temem. É uma misericórdia fiel e constante, mas reservada para o seu povo, para aqueles que vivem numa atitude de reverência e temor diante dele. Resumindo os pontos-chave da primeira parte do Magnificat, temos aqui um modelo de louvor total que envolve a alma e o espírito. Vemos o reconhecimento humilde da própria necessidade de um Salvador, o que coloca Maria no mesmo nível de todos os outros crentes. Observamos o tema da humildade que é exaltada, onde a bem-aventurança de Maria se torna um testemunho eterno da graça de Deus. E, finalmente, somos levados a uma adoração profundamente teológica que celebra os atributos centrais de Deus, seu poder, sua santidade e sua misericórdia da aliança. Agora, na nossa última sessão de análise, o foco do Cântico de Maria se amplia. O horizonte se abre, saindo da experiência pessoal dela para a contemplação do jeito consistente como Deus age ao longo de toda a história humana. Ela percebe que o que Deus fez por ela é um microcosmo, sabe? Um exemplo perfeito do seu padrão de governo soberano sobre o mundo e as nações. O ponto central aqui é o que os teólogos chamam de a grande inversão. Maria descreve a ação de Deus na história em termos de uma inversão radical e contínua dos valores do mundo. De um lado, estão os orgulhosos de coração, os poderosos em seus tronos e os ricos que confiam no que têm. O que Deus faz? Os dispersa, os derruba, os manda embora de mãos vazias. Pense em Faraó, em Senaqueribe, nos impérios da Babilônia ou de Roma. Do outro lado, estão os humildes e os necessitados. Deus os exalta e os enche de coisas boas. É importante dizer que isso não é, em primeiro lugar, uma declaração de política social ou uma teologia da libertação, mas uma verdade espiritual profunda sobre o caráter de Deus. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. E o nascimento de Jesus, o Rei do Universo nascido numa manjedoura, de uma jovem humilde, é a encarnação suprema dessa grande inversão. O reino que ele inaugura vira de cabeça para baixo todas as hierarquias de poder deste mundo. A estrofe final do Magnificato amarra todas as pontas.
Maria vê este grande ato de Deus, o envio do Salvador, não como algo novo e isolado, mas como o ponto máximo do cumprimento de suas promessas da aliança. Socorreu Israel, seu servo. O nascimento do Messias é o maior ato de ajuda e redenção de Deus para com seu povo. E por que ele faz isso? Lembrando-se de sua misericórdia. Essa misericórdia não é aleatória. Ela está baseada nas promessas que ele fez séculos antes a nossos pais. E ela aponta para a aliança fundamental, a promessa feita a Abraão. A promessa de Gênesis 12:17 de que nele e em sua descendência todas as famílias da terra seriam abençoadas. Maria entende, com uma clareza impressionante, que o bebê em seu ventre é a semente de Abraão, o cumprimento daquela promessa antiga. O evento que está acontecendo com ela, num vilarejo esquecido, é o ponto culminante da história da redenção que começou lá em Gênesis. Concluindo nossa análise do Magnificat, a segunda parte celebra o Deus que age na história. Vimos o tema da grande inversão, que revela a sua justiça e soberania sobre todas as estruturas humanas de poder. Vimos a sua fidelidade à aliança, como ele se lembra e cumpre suas promessas feitas a Abraão. Resumindo, o Magnificat celebra um Deus que não é uma força distante, mas um Deus pessoal e ativo que está soberanamente envolvido na história para realizar seu plano de redenção. Vamos então recapitular tudo o que vimos nesta análise de Lucas 1, 26 a 56. Vimos como a Anunciação nos revelou a escolha soberana de Deus que age através dos humildes e nos deu uma das mais ricas revelações da identidade divino-humana de Jesus Cristo. A resposta de Maria nos ofereceu um modelo eterno de fé que busca entendimento e resulta em submissão corajosa. O encontro com Isabel serviu como uma poderosa confirmação profética, totalmente orquestrada e cheia do Espírito Santo. E, finalmente, o Magnificat nos guiou numa adoração que celebra tanto a graça pessoal de Deus na vida de uma pessoa, quanto a sua ação soberana, justa e fiel ao longo de toda a história da redenção, cumprindo suas promessas da aliança. Para quem quiser aprofundar o que vimos hoje, ficam aqui algumas sugestões de estudo bem valiosas. Leiam e comparem com calma o Magnificat com o Cântico de Ana em 1 Samuel 2, prestando atenção nos temas e até nas frases que são parecidas. Estudem as alianças com Davi em 2 Samuel 7 e com Abraão em Gênesis 12, e depois vejam como o Novo Testamento, em lugares como Gálatas 3, interpreta essas alianças como cumpridas em Cristo. E meditem em passagens do Novo Testamento, como Filipenses 2, sobre a humildade e exaltação de Cristo, que é o exemplo máximo da grande inversão, e 1 Pedro 5, sobre a graça de Deus para com os humildes, para ver como esses temas se desenrolam na vida cristã. E para a gente fechar, este texto nos deixa com algumas perguntas bem diretas para reflexão pessoal e também acadêmica. De que maneira a escolha de Deus por uma jovem desconhecida num vilarejo desprezado desafia os critérios de valor e importância que a gente usa nas nossas vidas, nas nossas igrejas e na academia? Quando nos deparamos com as promessas de Deus que parecem impossíveis, a nossa fé se parece mais com a dúvida de Zacarias, que pede sinais para crer, ou com a submissão de Maria, que crê e pergunta como pode obedecer? E, finalmente, inspirados pelo Cântico de Maria, em que áreas da nossa vida precisamos parar de nos preocupar e começar a magnificar, a proclamar a grandeza de Deus por que Ele é e pelo que Ele tem feito? Que este estudo nos inspire a uma fé mais profunda e a um louvor mais sincero e teologicamente rico.